Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. No que você crê? Você já parou para pensar nisso? Quais são aí as suas crenças? Você crê, por exemplo, que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Mas em Ele sendo o Senhor, o que você faz com isso? Com essa verdade? Jesus, enquanto Ele esteve aqui durante seu ministério, Ele ensinou muitas coisas. Mas nós precisamos pensar no que é que nós fazemos com as verdades que nos foram ensinadas. O que essas verdades, né? Como é que essas verdades impactam a minha vida? Eu vou estar meditando com vocês nessa noite, e provavelmente nas próximas quartas, né, acerca de um texto em que o Senhor Jesus, Ele não está ensinando aquilo que nós devemos crer, como Ele fez isso em outros ensinos. Mas Ele está mostrando aqui para os seus discípulos o que esses discípulos deveriam fazer. Sendo uma mensagem para os discípulos de Jesus daquela época, é uma mensagem para você, discípulo do Senhor, hoje. Acompanhe comigo. Nós vamos estar lendo, nesta noite, Mateus capítulo 5. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler os 12 primeiros versos, que é conhecido como o texto das bem-aventuranças. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Ele nos diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A gente tem aqui um texto, que é conhecido como Sermão do Monte. No livro de Mateus, capítulo 5 ao 7, nós temos aí isso, que nós conhecemos, o texto que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. É uma pregação longa de Jesus que nós temos aqui.
E aí ele traz, né, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele traz aí um ensinamento. E qual é esse ensinamento? Ele está falando sobre a conduta correta da vida cristã. O que é que precisa ser feito por mim e por você. Jesus falava, né, nos lugares que era possível falar. Ele falou assentado, né, lá num bar. E aqui o texto, ele vai subir aí ao Monte da Galileia para falar, né? Ele vai ficar aí numa posição em que todas as pessoas que estivessem ali pudessem vê-lo. E é dali que ele fala ao povo. É dali que ele começa a ensinar. O texto vai dizer que Jesus, ele assentou-se, né? Você vai perceber aí no verso primeiro, né, que ele se assentou, seus discípulos se aproximaram e ele começou a falar. Quando a gente pensa nisso, né, de Jesus estar falando ali assentado, nós devemos nos lembrar que a tradição é judaica, né, quando significava na tradição judaica, né, que ele estava falando ali na condição de um profeta da lei. Era então um momento extremamente importante, era um momento solene. E aí Jesus começa a ensinar. Nessa primeira parte do texto, ele vai estar falando aí acerca das bem-aventuranças. Né? Você percebeu, né? Nós falamos aí lemos acerca delas, né? E ele ensina isso com alguns objetivos, né? Ele começa a ensinar, ele começa a falar e começa a falar aí com alguns objetivos. E quais seriam eles, então? Primeira coisa, ele vai apresentar quem são, de fato, os verdadeiros bem-aventurados. Aqueles que, de fato, conseguiram alcançar aí uma alegria verdadeira. Quem são esses? Quem são esses? E depois ele começa a ensinar ou a mostrar para eles qual é de fato a verdadeira alegria. Aí Jesus profere, né, as bem-aventuranças. Se nós pensarmos na época, naquele contexto, nós vamos perceber que ele foi na contramão dos ensinos da época, da sabedoria da época. Os costumes judaicos, né, eles costumavam lá apresentar a questão assim da prosperidade, né, esses sinais externos. Eles costumavam ensinar, né, mostrar que essas pessoas, né, que tinham essas bênçãos, né, que poderiam ser vistas, elas estavam alcançando o favor de Deus. Receberam uma bênção e foram prósperos, com prosperidade, com coisas materiais. Mas ensinavam também o contrário. Que se você não fosse próspero, né, com bens materiais, ou se você tivesse comprometimento aí na sua saúde, se estivesse passando aí por momentos de dificuldades, isso aí significava que havia algum pecado, alguma coisa errada aí na sua vida. Isso era um peso muito grande. Porque além de você estar enfrentando um problema,
Você ainda tinha dedos apontados dizendo que a razão do seu problema era pecado. Aí Jesus passa a ensinar, a mostrar que não é assim. Ele vai dizer o contrário do que era dito, do que era ensinado. Ele vai dizer que são felizes os que sofrem, os que choram, os que passam por momentos de aflição. Esses são felizes, porque esses são herdeiros do reino, esses são filhos de Deus. Depois das bem-aventuranças, né, a gente vê outras coisas que Jesus vai ensinar, né? A gente vai ver aí sobre a questão de testemunhar da fé, vai falar sobre a oração, sobre o perdão. Mas isso fica para um outro dia. Vamos pensar agora só nas bem-aventuranças, naquilo que Jesus está dizendo aí de fato, ensinando aos seus ouvintes, né, acerca dessa bem-aventurança. O que são essas bem-aventuranças? Jesus está fazendo, né, na verdade, promessas. Jesus está dizendo para os seus discípulos, né, e essas promessas que estão aí, elas são exclusivas para os discípulos de Jesus. Ele está prometendo a eles aí uma felicidade, uma alegria incomparável, uma alegria verdadeira, que eles, os discípulos, vão desfrutar quando dispuserem seus corações em cumprir os ensinos, as orientações de seu mestre. E aí Jesus vai dizer para eles que esse caminho não é um caminho fácil, não é um caminho sem pedras ou sem espinhos, não. É um caminho espinhoso, sim. Mas há uma promessa, há uma garantia que o Senhor dá. E aí, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aí, essa primeira bem-aventurança, né, vai se referir à humildade. E falando da humildade, ele está também falando do orgulho. De uma coisa que você não deve ter na sua vida. Ele está falando para aqueles que olham para si e reconhecem que não sabem nada, que são dependentes. Porque só as pessoas que se veem assim é que são capazes de ouvir os ensinos e de se submeter a eles. Os orgulhosos acham que não precisam de orientação, que sabem guiar a sua vida. Em outras versões, bem-aventurados pobres de espírito, não é? Você vai ver assim, não é uma pobreza, né? Dessa pobreza de você não ter recursos, uma pobreza aí literal, mas é algo que diz respeito ao seu coração contrito,
submisso a Deus. Bem-aventurado aqueles que fogem do orgulho, da ostentação. Bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua dependência e que se submetem a Deus. São dessas pessoas o reino dos céus. Aí ele vai dizer, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu choro muito. Conheço pessoas que choram mais do que eu. Mas esse choro aí, né, não se refere a uma tristeza em particular. As pessoas choram por motivos diferentes, né? Choram porque são tristes, choram porque são alegres, choram porque estão morrendo de raiva. Não é esse tipo de choro movido aí por questões pessoais, né? Eu choro assistindo filmes, até desenhos, às vezes. Não é isso. Não é esse tipo de choro. Bem-aventurados que choram, ele diz respeito àquele choro de tristeza que é voltado aí para o pecado. É uma tristeza voltada para o pecado. Só as pessoas humildes vão conseguir olhar para a sua vida e chorar e entristecer-se por causa do pecado. O publicano que estava lá orando junto do fariseu, ele não conseguia nem levantar os olhos, cabeça baixa. Mas o fariseu dizia: olha, eu não sou como esse publicano. Orgulho, falta de humildade. E quem é assim não consegue reconhecer os próprios erros, as próprias falhas. E não reconhecendo as suas próprias falhas, não conseguem chorar. Não conseguem dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus está aqui instruindo. Ele está pedindo para os seus que se voltem para o arrependimento real, aquela tristeza real causada pelo pecado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados, pelos pecados cometidos pelos seus, os pecados da nação. Vocês serão consolados. É o que o Senhor está dizendo. E aí ele continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão
a terra. Sabe, essa bem-aventurança, ela vai dizer respeito àquelas pessoas que, quando são aí agredidas, quando são ofendidas aí pelo mal, elas não se deixam dominar pela amargura. Mas conseguem passar por essa situação. Conseguem suportar essa situação sendo mansos, usando a mansidão. São aqueles que não se deixam dominar pela ira. Sabe o que é uma pessoa irascível, iracunda? São aquelas pessoas que se irritam com facilidade, com frequência. São aquelas que demonstram raiva e irritação. Às vezes não falam nada, mas a cara demonstra como irritados estão, raivosos. Bem-aventurados os mansos, porque são esses mansos que serão recompensados. São esses mansos que vão herdar a terra. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa aí numa guerra, em que você está recebendo aí os despojos dessa guerra. Aqueles que conseguiram passar pela calúnia, pela injúria, pela incompreensão. Pela traição. Mas que se portaram com firmeza, mas com mansidão. Esses aí que conseguiram vencer todas aquelas coisas que desafiaram a fé, esses vão herdar a terra. É a sua parte. E ele vai continuar dizendo, o Senhor Jesus: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede. Eu não sei se você já passou por fome, né? Às vezes a gente fica algumas horas sem comer. Algumas pessoas aí, quando passam algumas horas sem comer, já pensam que vão morrer de fome. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas sabiam exatamente, né? Elas conheciam bem essas duas coisas. O ter fome e sede. A gente está aqui numa região de calor intenso, de muita aridez. Muitos desses realmente não tinham o que comer por causa da pobreza, né? Quem passa realmente fome, sabe aí que em determinado momento essa fome, essa ausência do alimento no seu organismo é algo tão forte, tão intenso, que dói, que se transforma em dor. Às vezes, por fome,
O indivíduo é levado a fazer coisas que nunca pensou em fazer. Mas que faz em consequência da fome que está sentindo. Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. É alguém, o seu discípulo é alguém que ama a justiça, porque o seu Senhor também ama. E Ele se esforça para que essa justiça prevaleça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é filho de um Deus misericordioso. Nós fomos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia, que é abundante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Então, Ele é um Deus misericordioso. E Ele oferta essa misericórdia. Ele oferta para as pessoas sem que essas pessoas mereçam. Não há mérito em quem recebe. E aí o que Ele está ensinando? Os filhos de Deus devem seguir o exemplo do Pai, que é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Então, o Senhor está dizendo que a misericórdia não é algo que você pode escolher ter ou não. Você precisa ter. Você precisa ser misericordioso. Usar para com o outro da mesma misericórdia que Deus usou para com você. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Você deve lembrar da parábola do credor incompassivo, né? Um exemplo clássico, né? De alguém que recebeu misericórdia e não conseguiu, da forma como recebeu, dar. Seja misericordioso. Use de misericórdia. Não é porque o outro está apto a receber, não é porque o outro é merecedor. O seu Pai é misericordioso. E você precisa seguir, andar nos mesmos passos do seu Pai. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. O que ocupa a sua mente? O que você tem alimentado a sua mente? Tenha um firme propósito na sua mente de servir a Deus. Faça essa escolha e se mantenha nesse caminho. Não se deixe moldar pelo mundo, pelos conceitos mundanos, pelos valores desse mundo. James Hunter, ele tem uma frase que ele vai dizer: pensamentos viram ações. Ações viram hábitos.
Hábitos viram o caráter vira o seu destino. Nós precisamos entender que aquelas coisas que nós colocamos na nossa mente, que vão entrando no nosso coração, são essas coisas que vão conduzindo a nossa ação. É claro que nós não conseguimos, controlar os pensamentos que nos vêm, mas você pode escolher alimentá-los ou não. Isso está nas suas mãos. Então você precisa se manter puro. Você precisa se manter limpo. Pois é somente assim que você verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não quer dizer tão somente aí que a sua natureza, que você é uma pessoa pacífica. É mais do que isso. Pacificadores são aquelas pessoas que promovem a paz. Aquelas pessoas que procuram estabelecer esta paz, ainda que diante dos seus inimigos, grandes ou pequenos. O Senhor está dizendo isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E você deve lembrar que você estava em guerra com Deus, que você era inimigo de Deus. E aí o que Jesus fez? O príncipe da paz. Ele promoveu a paz entre você e Deus. Promova a paz. Siga o exemplo do seu mestre. Porque se você fizer assim, você será chamado de filho de Deus. E aí ele continua dizendo: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. São aquelas pessoas que estão passando por perseguição, que estão sofrendo, porque seguem a Jesus, por causa de Jesus. Há pessoas que estão sendo perseguidas, há pessoas que estão sofrendo, mas não por causa do Senhor. Sofrendo às vezes por coisas que fizeram ou deixaram de fazer, sofrendo por coisas que falaram a seu respeito. O Senhor está dizendo que bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa dele. Pense na igreja primitiva. A igreja foi perseguida. Os apóstolos foram mortos. Foi assim com os irmãos. Perseguição que levou à morte de muitos. Você será bem-aventurado se você for perseguido. Porque você serve ao Senhor. E aí ele vai dizer: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está dizendo: sejam cristãos verdadeiros.
E aí, deixa eu me perguntar uma coisa para você. Que tal você avaliar aí a sua vida cristã com base nessas bem-aventuranças? Jesus queria, naquele tempo e hoje, que os seus discípulos vivam um cristianismo autêntico, não da boca para fora. Quando você diz que o Senhor é o centro da sua vida, é tudo que você tem, mas a sua vida diz completamente diferente. Quando você está aos pés do Senhor, porque as coisas não estão indo bem para você, mas quando as coisas melhoram, você nem se lembra de quem é o seu Senhor. Bem-aventurados são aqueles que ouvem os ensinos do Senhor e aplicam no seu coração em cumprir. Que você seja de fato um bem-aventurado. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.